Respiro fundo e canto, mesmo que um tanto rouca. Pode falar, não me importa o que tenho de torta, eu tenho de feliz. Eu vou cambaleando, de perna bamba e solta. Boa noite! Boa noite para todos vocês. A live de hoje nós vamos falar sobre a cultura antimachista, como desconstruir relações machistas, por onde começar. Vou ter a convidada especial, a Ana Sharp, já vou colocá-la aqui na live para começar. Consegue me mandar o convite, Ana? E esse tema é fundamental, né, para a psicologia, para todos nós aqui da nossa cultura, da nossa sociedade, porque essa cultura machista que a gente vive, ela gera muitos prejuízos na nossa vida, né? Muito sofrimento psicológico que a gente vê na clínica, com todos os nossos pacientes. E acirra muitas desigualdades que a gente tem entre as pessoas dos mais diversos gêneros, né? Entre homens, mulheres, pessoas gays, trans. É bem complicada essa cultura nossa, muito competitiva, muito opressora, né? E a nossa cultura... E é isso que a gente vai tratar hoje à noite, com essa conversa com a Ana. Nós fomos criados, né? Foi totalmente construído com base nesses alicerces machistas e patriarcais. Ana, vocês estão me ouvindo? Não sei, porque parece que travou aqui para mim. Tá travado? Conseguem me ver? Ah, então tá bom. Porque eu pensei que fosse o meu celular que estivesse travado. Então, retomando o que eu estava falando, a nossa cultura foi construída com base nos alicerces, né, machistas e patriarcais, que geram diversos tipos de discriminação, não só com o público feminino, mas com as pessoas de todos os gêneros, né? E é muito ruim isso para todos nós, né? Então é uma cultura que causa muito tamponamento de emoções, que a gente não pode se expressar, principalmente homens, é aquela cultura castradora, né? Homem não chora, não se comporta desse jeito, aquela coisa muito binária, né? E designando o que é feito para menina, o que é feito apropriado para os meninos, né? E a gente vai crescendo com tudo isso e tá tão arraigado na gente que até as mulheres começam a performar também, né? Reproduzir essa cultura machista, né? Nas nossas narrativas, nos nossos comportamentos, né? E isso é muito, muito ruim. Ana, me manda para mim a solicitação para eu te incluir aqui na live, a gente vai conversando, fazendo toda essa interação, por favor. E a nossa cultura, né? Ela remonta, a nossa formação cultural, na nossa história, remonta toda essa trajetória da mulher como responsável pelos males, né, da humanidade. A gente tem na mitologia grega, né, Pandora, que por sua curiosidade, né, ela foi responsável por espalhar todos os males no mundo. Na história bíblica nós temos a Eva, que é a pecadora, né, que trouxe todo o sofrimento na história da humanidade. Isso tem sido perpetuado nas narrativas, né, e nos traz muito sofrimento, né.
Então, são inúmeros desafios que a gente tem nesse lugar, né? O que significa ser mulher na nossa sociedade? O que significa ser gay? O que significa ser trans? O que significa ser homem? Como que é isso pra gente? Como que isso interfere no nosso dia a dia, na nossa vida? Quais são as problemáticas que a gente tem, né? Nas nossas relações amorosas, nossas relações familiares, na nossa vida profissional. Tá tudo bem aí? Sim? Aí eu vou continuando. Quando a Ana me mandar o convite, adiciono ela aqui na live. Eu não sei porquê. Isso, a Ana vai entrar. Vamos aguardar, anda entrando. Olá! Boa noite! Bem, Ana? Tudo bom? Tudo e você? Eu tô assim um pouco porque eu estou com enxaqueca bem no dia de hoje, Cris. Ah, Ana, mas Aí tá tudo bem, eu só vou ficar com os meus olhinhos um pouco mais fechados que o normal. tá bom. Você vai me falando aqui, Tudo a bem. conversa é curta, né? Porque a live é só de 1 hora, mas você vai. O Instagram derruba, né, as lives, ele joga a gente fora, né? Isso. Vou apresentar você um pouquinho, né, Ana? Você tem uma trajetória aí linda aí no mundo uma feminista supernativa, também tem outros predicados, né? Artista, professora, tantos papéis sociais aí que você desempenha, mãe, mulher, né? Vai ser muito importante e construtivo aqui nessa conversa sobre a cultura antimachista, né, que a gente se propôs para falar nessa noite. Então, como desconstruir essas relações machistas, por onde começar, né? Porque eu comecei a dar um paralelo, né, dessa nossa formação cultural, né, essa ideia do patriarcado que foi introjetada na nossa cultura e que a gente reproduz, né, esses padrões, né, que estão tão cristalizados e arraigados e que geram muitos desgastes, né? E isso é uma pauta muito importante na psicologia e em outras áreas também de conhecimento, né? Na formação, no desenvolvimento humano, né? E a gente vê, e é tão sério isso, né? Esse lugar que é colocado para a mulher na nossa sociedade, né? O que significa ser mulher, né? E quantos desafios a gente tem e consequências, né? Porque a gente tem o Exato. feminicídio, a violência contra a mulher aumentando, né? 1 a cada 4 mulheres, né, são agredidas, uma estatística está aí assustadora. Nós temos também um número de suicídio muito grande entre jovens, entre adolescentes, que não conseguem lidar bem com as emoções, com os conflitos. A gente tem um suicídio a cada 40 segundos, né, no público masculino, né? É Uau. bem pesada essa estatística. E esse homem que tem que provar, né, com base nesses alicerces patriarcais, toda hora a sua masculinidade, mas é uma masculinidade específica, é uma masculinidade mais tóxica, né? É aquele homem mais pegador, que é o provedor. E a gente tem também entre os homens aquela broderagem tóxica, né? Que é aquela irmandade entre os homens que vai, para de ser besta, você é mulherzinha, não age assim, e o homem não pode mostrar a vulnerabilidade dele, né, os sentimentos, e isso vai criando uma proporção muito enorme na nossa cultura, né? E a gente vê no Uhum. mercado de trabalho também como que é muito difícil, né? A posição também das mulheres no mercado de trabalho, né? Já ouvi muitas piadas ofensivas quando a mulher está com um determinado tipo de roupa ou mais maquiada, fala você vai dar para quem, desrespeitos, né? Eu coloquei a música que você falou no início. Eu adorei.
da Malu Magalhães, né, que fala do batom vermelho, porque antigamente minha mãe me fala isso, né, que na família dela o avô repreendia, porque batom vermelho é coisa de puta, esmalte Uhum. vermelho, essas coisas. Eu queria que você começasse falando, também contando pra gente da sua experiência, as coisas que você pode compartilhar, e aí eu vou ao longo da live também trazendo mais dados, mais coisas, e a gente vai fazendo Tá essa troca, ótimo. tá bom? Perfeito, obrigada. Primeiro eu queria te agradecer pelo convite, eu fiquei super feliz. É, a gente, enfim, acho que esse assunto ele é super importante de ser falado e ser falado de diversas maneiras, né? Eu comecei a fazer parte do movimento feminista nos anos 2002, mais ou menos. Quando ainda não se falava de feminismo desse jeito. E era até engraçado porque eu era super zoada por ser feminista, ninguém entendia o que era feminista. A referência da feminista ainda era muito a queima de sutiãs. Eu lembro que isso era muito forte. Então, quando eu falava que eu era feminista, todo mundo, sei lá, eu tinha 17, 18 anos, 19. Você queima sutiã. E eu falava, gente, não, não é isso, né? Então, tinha uma dificuldade, assim, lá em 2002, o que, que era essa figura das feministas? De uns anos para cá, sobretudo com as redes sociais, houve esse grande boom em que a gente começou a falar de feminismo o tempo todo, e com Sim. isso vem o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é que isso está no debate, o lado ruim é que isso também se esvazia, porque Sim. quando um assunto ele fica muito em voga, olha que legal, está começando uma furação de parede na minha própria casa, tá incomodando esse barulho? Não, não, acho que não, eu não estou Tá bom. escutando, tá Então, normal. ótimo. É rapidinho, não vai demorar. E aí, então, por exemplo, o que o capitalismo costuma fazer, né? Quando um assunto começa a ser muito discutido na sociedade, ele traz isso para uma questão que a gente fala que é capitalista. Então, por exemplo, você hoje entra numa loja, numa Renner, numa Riachuelo, uma loja grande, você vai ter camiseta 100% feminista, meu corpo, Sim. minhas regras, né? Você entra numa loja, hoje em dia tem caneca feminista, você vai em loja de bebê, tem macacãozinho de Virou bebê, uma feminino. mercantilização, né, desse tema, Exato, do assunto, né? exato. E aí, quando isso vira mercantilização, qual que é o problema disso, né? É muito legal, porque tá aí, tá todo mundo aí, mas eu vejo dois problemas. Um, que o feminismo ele vira muito mais um estilo de vida, um estilo, do que realmente o entendimento de quais são esses princípios. Sim. E aí, como todo mundo vê isso em todo lugar, cria-se um imaginário de que as coisas estão bem resolvidas. De que, então o feminismo se instalou, se instaurou, a gente está ótimo, está todo mundo falando de feminismo na novela, né? E não é. Pelo contrário, se está se falando tanto, é porque precisa falar tanto e porque as coisas não estão boas. Dá uma falsa sensação de que está tudo bem. Isso. E aí eu tenho pensado muito sobre isso e pensado como que a gente conversa com pessoas diferentes, que não têm noção do que é feminismo, que não estão acostumadas com o vocabulário de quem é feminista realmente fala. Existem muitas mulheres que têm preconceito com o feminismo, muitas mulheres, né? A gente vive numa bolha, pelo menos privilegiada, em que todo mundo que está em volta sabe do que está falando, mas se eu falo com algumas mães de amiguinhos do meu filho, elas não sabem o que é feminismo, né? Sim. Ou elas imaginam ainda que feminismo é deixar o pelo crescer, que o feminismo quer matar todos os homens, né? Então tem essa grande dúvida. Então, assim, enquanto o feminismo tá aí, todo mundo, né? Você vê pessoas que usam uma camiseta lute como uma garota, meu corpo, minhas regras, mas que nas suas ações do dia a dia não mudaram em nada, não pararam para refletir sobre nada, né? Então, acho que esse é um primeiro passo que eu acho que lives como essa, conversar com diversas pessoas é tão importante, né? Eu sou Sim. professora, assim como na sala de aula, um aluno meu vai entender se eu explicar, o outro vai entender se eu desenhar, o outro vai entender se me olhar, o outro vai entender se eu tocar. Entender o que é feminismo se constrói da mesma forma. Cada Sim. pessoa vai entender de um jeito. Então, eu não tenho como construir um discurso único, um jeito único de me comunicar com as pessoas, né? E eu tenho me dedicado muito a me comunicar justamente com pessoas de fora da bolha, né? De falar com pessoas que têm assim, eu tenho horror a esse assunto. Não, então vamos conversar, porque se tem horror a esse assunto, dificilmente uma mulher vai ter horror ao feminismo quando ela entender do que se trata. A não Exatamente. ser
que ela seja uma mulher muito peculiar, que ache que mulheres e homens têm valores diferentes. Aí a gente vai ter que entender a individualidade dessa pessoa, né? Mas quando você entende o que é o feminismo, você fala, nossa, toda mulher, no fundo, é feminista, né? Quando a gente fala da reprodução, existem mulheres que reproduzem esse machismo, né? Porque aprenderam assim, porque acreditam que isso de alguma maneira é o melhor, né? Eu vejo várias mulheres mais velhas que reproduzem machismo. A gente tem que pensar numa relação de classe também, né? Depois eu vou entrar nisso, mas mulheres que reproduzem o machismo que acreditam que estão fazendo o seu melhor, sobretudo quando são mães, quando são avós. Tem uma questão geracional aí que a gente não pode ignorar. Mas é Sim. compreender que se você parar para conversar, no sentimento, muitas delas sentem que aquilo não está certo. Uhum. Né? Então, vou começar falando desse lance da maternidade. Né? A maternidade, ela é uma função social. A maternidade, você vai começar falando, mas só para fazer um parênteses, a maternidade também virou um fetiche. A mercantilização, é chá de revelação, chá de bebê, é tanta coisa com o bebê, o newborn, e aí parece que você tem que fazer aquela performance, faz aquela romantização da gravidez, que é tudo maravilhoso, e aí as mulheres que não estão desconfortáveis com a gestação, por N coisas que passa na cabeça, pode ser de ordem mesmo biológica, uma diabetes gestacional, uma hipertensão, ou uma coisa emocional, sei lá, não está bem, ou foi um namorado que foi embora, um marido que é muito agressivo, tudo isso desestabiliza dentro da gravidez, né? E eu queria que você falasse também dessa coisa da idealização da maternidade, como se também fosse uma obrigação, e a gente tem a categoria na psicanálise que fala assim, como se para você ser mulher, você precisa ser mãe. E isso é uma pauta do feminismo também, né? Porque a gente não é obrigada a ser mãe ou não, isso é uma escolha, não é uma obrigação, né? Isso não vai fazer mais ou menos mulher, são coisas diferentes, né? Papéis diferentes. Exato. Porque colocam a mulher, porque assim, a maternidade compulsória, que é esse termo que a gente chama mais no feminismo, ela parte desse princípio, que se você é uma mulher cisgênera que tem útero, você tem que ser mãe, né? Se você nasceu com esse aparelho reprodutor maravilhoso, você tem que procriar. E isso vem também de um pensamento muito judaico-cristão, né? Do sexo como reprodução, do controle dos corpos das mulheres, de querer, quando a gente pensa no começo do capitalismo, né? Quando surge a relação monogâmica, por exemplo, né? Por quê? Porque as mulheres pariam e tinham que saber de quem eram os herdeiros para poder herdar a terra, a propriedade privada. Né? E aí, como não tinha esse controle, então a mulher passa a ser parte dessa propriedade privada. Os homens nunca tiveram essa relação monogâmica, os caras continuavam transando com quem eles queriam, mas a mulher daquele homem que parisse aqueles filhos daria a ele os herdeiros, que seriam quem herdariam a terra. Então, o corpo da mulher, ele era controlado e compreendido como uma posse de terra, como as terras e como os escravos e como, né, todas as outras relações as mulheres também tinham. E aí, se a gente fala ainda das mulheres negras que eram escravizadas, também ela tinha uma outra relação com a posse do corpo delas, que era extremamente violenta, que atravessava toda a relação, sobretudo da relação também de raça, da escravização e tudo mais. O conto de Ayata, né? Que fala muito também desse papel da desesperadora. Esse papel é desesperador, porque é isso, as mulheres ali são vistas como reprodutoras. Elas são colocadas para reproduzir. Então, esse lugar de que se atrelou a mulher à maternidade, ele tem dois motivos, né? E tudo tem muito a ver com a origem do capitalismo. Se a gente volta para outras épocas, não foi em toda a sociedade que isso estava casado. Não é em todo lugar que era casado mulher ser mãe. Não era em toda a sociedade que tinha essa concepção monogâmica. Tudo isso são construções sociais históricas ocidentais e que nascem na origem do capitalismo. Por isso que quando a gente fala que o feminismo ele é
Ele une várias coisas. Não dá para a gente pensar em feminismo e não pensar na questão econômica, no capitalismo. Não dá para a gente pensar em feminismo e capitalismo e não pensar na estrutura racista. Porque um alimenta o outro e esses três sustentam, eles são a base em que todos os nossos pensamentos, emoções, sentimentos, desejos, medos, foram todos construídos em cima dessa estrutura grande. Por isso que a gente fala, ai, o machismo é estrutural, o racismo é estrutural, né? Por quê? Porque eles estruturam mesmo, eles são o alicerce, a base de onde a gente construiu o nosso pensamento ocidental pós-início do capitalismo, né? Então, as mulheres... A concepção de ser humano que a gente também tem na psicologia, né? Biopsicossocial, então é biologia, né? Psique, e é o social, é tudo isso que faz toda essa estrutura, todo esse corpo. Não dá para colocar de maneira cartesiana coisas na caixinha de forma isolada. Tem que olhar essa articulação sistêmica, né? Do todo, né? Uhum. Não, e você que é psicóloga, por exemplo, tem essa relação muito forte, né? Por exemplo, as histéricas, né? Quando surgiu esse conceito das mulheres que surtavam. E essa origem da palavra histérica, né, vem de hister, que é útero, né? Hister é o útero. Então, as histéricas eram as que tinham útero e eram as mulheres que estavam completamente sufocadas por esses sentimentos todos e que de fato explodiam, de fato que surtavam, de fato que não tinham essa relação. E aí, quando a gente vai conversar sobre feminismo com mulheres que não estão próximas do feminismo, que eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, né? Que eu acho que é isso que a gente está até fazendo aqui, pelas pessoas que eu estou vendo entrarem, eu falo, acho que tem uma relação de conversar com mulheres feministas que não estão próximas do feminismo e que não entendem essa relação feminista. Eu vou repetir isso porque acho que é super importante a gente entender que existe uma bolha apropriada dos conceitos, que é quem está produzindo textos, quem estuda, quem trouxe vários conceitos para cá. E tem pessoas que estão na beirada do que é esse feminismo, né? Que ouvem falar, que vem uma camiseta, que vem uma fala, mas que de fato não entendem o que é isso e como isso está implicado na vida delas diária, no dia a dia, e como isso está nessa estrutura social que eu falei, que é a base de todas as escolhas, que vai ser a base de leis que a gente tem no Brasil, que vai ser a base de pesquisas científicas, que vai ser a base de uma série de coisas que também estão alicerçadas, né? Das diretrizes públicas. Então, tudo isso tem esse alicerce, né? Elas não surgem do nada, elas são a partir desse alicerce, machismo, racismo e o capitalismo. Então, quando a gente olha para essa maternidade compulsória, o que a gente pode pensar? De onde ela surge, né? Ao cuidar de um ser humano, parir um ser humano, cuidar de um ser humano, cuidar da casa, lavar, passar, cozinhar, requer muito tempo e custa. Alguma coisa custa. Se a gente for pensar em horas de trabalho e quanto que eu poderia ganhar por hora de trabalho, se eu faço uma divisão, assim, quanto que seria a sua hora de trabalho no seu consultório, por exemplo, e você repassasse esse valor para o seu trabalho doméstico, quanto que você receberia? Né? Se eu pensar na minha hora de trabalho como professora e colocasse esse mesmo valor hora-aula para o meu trabalho doméstico, né? Quanto que a gente receberia? Só que o mundo não se estruturaria, não conseguiria continuar dessa forma, porque não teria dinheiro que pagasse isso. Então determinou que algumas pessoas iriam fazer esse trabalho de graça, enquanto outras pessoas iriam fazer os trabalhos sociais, os trabalhos públicos, os trabalhos com relação ao mundo. E aí, nesse momento, porque se a gente for pensar em público-privado, desde o início dos tempos, essa relação ela foi se transformando, né? Então, assim, a gente tem essa noção do que é público e o que é privado, passou por profundas transformações. Então, a gente, em algum momento da história, determinou-se que teriam pessoas que ficariam em casa fazendo esse trabalho, não remunerado, invisível, mas que é um trabalho que desprezado, não valorizado. E teriam pessoas que trabalhariam o trabalho que seria remunerado, que seria valorizado, que seria reconhecido, que seria um trabalho importante. Só que veja, esse trabalho que não é valorizado é só o trabalho de produzir gente para o mundo, de continuar com a espécie. Se todas as mulheres parassem de engravidar, a gente acabava daqui a algumas gerações, não tinha mais gente na Terra. Exato. E esse trabalho, como que ele foi? Ele não é só uma questão assim, obrigado. Hoje em dia não tem ninguém que
né? Tô falando assim, por exemplo, de uma classe mais privilegiada, que, por exemplo, poderia escolher, que depois a gente pode até falar o que que é escolha numa sociedade como a nossa, né? Porque a gente acha que está escolhendo coisas, quando na verdade a gente não está escolhendo é nada, né? Se você escolhe entre trabalhar, ser explorado no trabalho ou morrer de fome, isso não é uma escolha. Isso é uma escolha, né? E a gente coloca isso como escolha. Então, quando a gente olha para essa divisão do trabalho, para essas mulheres que teriam esse poder de escolha, por exemplo, ainda assim é introjetado que isso é nossa responsabilidade. Né? Eu mesma, por exemplo, que sou feminista há muitos anos, que leio, que estudo e tal, nananana, eu estou num momento aqui na minha casa em que a gente brinca, e a gente brinca porque é horrível falar isso, que a gente inverteu. Então agora eu trabalho quase 45 horas semanais, eu dou aula, então dando aula nessa coisa da pandemia, e o Felipe, que lava, que cozinha, que faz compras, que faxina a casa, a gente fez essa inversão social óbvia, né, do que se espera. E mesmo assim, mesmo eu sabendo que eu tô trabalhando que nem uma camela, que sou eu que tô sustentando a casa, que sou eu que, né, claro que eu colaboro com a casa e tal, não sei o que, não, mas a gente, né, o grosso, eu me sinto mal e culpada. Porque colocam a mulher nesse lugar, né? E a gente tem essa sociedade que os lugares são circunscritos, né? O que, que é inferioridade, o que, que é superioridade, o que é uma mulher recatada e do lar, boa para casar. Também tem essa Que tem essa divisão. mulheres que não são para casar, que eu vou me aproveitar dos seus corpos, né? E tem toda essa coisa. Mas a gente fica muito a mulher, então, por toda essa estrutura social, né? A gente tem muito dessa cobrança, mesmo a gente está fazendo, e também tem a ver com esse pensamento do neoliberalismo, né? Principalmente nessa quarentena, eu tenho que ser produtivo o tempo todo, não posso ir lá ficar descansando no sofá, qual que é essa pressão alucinada. E muitas profissões nessa quarentena teve uma desconfiguração também, né? Estão trabalhando muito mais do que antes com esses trabalhos remotos, né? Causa, mas até adoecimento também da saúde mental, né? É uma coisa muito, muito forte, né? E você começa a se sentir culpada, né? E as pessoas estão se sentindo culpadas. E aí, para ver como que está tão arraigado, você está trabalhando, você está tendo a sua responsabilidade dentro da família e o Felipe também. Mas olha só como que essa coisa está tão posta que a gente começa a se sentir um certo estranhamento. O que, que é isso? O que, que eu estou fazendo? Culpa, medo? Por exemplo, eu não tenho participado da vida escolar do meu filho. Quem tem participado é ele. Em algum momento eu falei, nossa, será que eu sou uma mãe horrorosa? Não, não sou uma mãe horrorosa. Né? Eu não... Porque o que acontece? Tem uma frase de uma autora que chama Silvia Federici, que eu gosto muito, sempre falo dela, que eu acho que para a gente pensar a maternidade ela é fundamental, que chama, isso que chamam de amor é trabalho não pago. Né? Então, a gente aprendeu que amar é servir. A gente aprendeu. E não é que a gente aprendeu porque alguém falou, a gente aprendeu porque a gente vê isso, porque isso está incrustado em outros lugares que não são só o racional, né? Então a gente aprendeu que o amor é deixar uma comidinha gostosa, bem feita. A gente aprendeu que amor é deixar a roupinha lavada, cheirosinha, para a pessoa usar na gaveta dobrada. A gente aprendeu que amor é deixar a casa arrumadinha para quando os filhos ou o marido chega do trabalho. A gente aprendeu que isso é amor. E aí... é servidão feminina, é do papel masculino. Feminina. Não é masculino. Feminina. É desse gênero que foi colocado nesse lugar para desempenhar essas funções. Só que como a gente não... como é que a gente ia ser obrigada a fazer isso? Colocar na nossa cabeça que isso é amor. Então a mãe que não deixa a comidinha pronta fofa, não é uma mãe que ama. Né? Se ela cobra isso do marido e fala, olha, você que vai fazer a comidinha, porque eu não vou cozinhar, tenho meu trabalho, tenho minha vida, ou a gente vai pedir comida, ou a gente vai se virar, porque claro que é a responsabilidade dos adultos prover isso para as crianças. Não estou dizendo que você tem que não fazer isso pelos seus filhos, mas isso é colocado em cima de um dos pares de uma pessoa desse par aí.
né? Ou a Então, gente se as atuar, senão as pessoas vão achar que a gente está distorcendo as coisas. É bom exatamente. Não estou falando que os adultos não têm que se responsabilizar, mas isso recai sobre a mulher na relação, sobre a mãe, né? Então, essa é uma mãe relapsa, é uma mãe que não ama, né? Quando você tem um pai que participa muito mais de reunião pedagógica de pais do que a mãe, isso é esquisito. Mas se o pai nunca aparece, só a mãe vai, isso não é esquisito. Então, assim, são coisas que, para quem, por exemplo, já está numa discussão mais avançada de feminismo, isso é quase tipo, nossa, vocês estão discutindo isso ainda? Só que isso acontece na maioria do mundo ainda. As nossas discussões privilegiadas e super intelectualizadas do feminismo não chegou na esquina, porque na realidade isso não se constrói ainda, né? Então, a gente bombardeada por contos de fadas, como que esse conto de fadas se coloca na vida adulta? É com essa porcaria do ai, que lindo, estou grávida. Eu sou doula, né? Eu trabalho com gestantes. Então, assim, ai, eu vou ser mãe, ai, que maravilhoso. E aí faz chá de bebê, e aí faz de tudo para não entrar em contato do que é essa maternidade de fato. E aí, na hora que ela vem que tem uma cacetada que a pessoa não demora anos para se recuperar desse choque. Porque é um choque. Ninguém senta com você e fala, olha, querida, mentira, comigo fizeram isso. Mas eu fui privilegiada. Mas você pega, ninguém senta e fala, olha, querida, sua vida vai ser bem difícil. Ninguém conta pra você, porque eu acho mesmo que se contassem, as pessoas não optariam por ter filhos. Né? Se você soubesse o que é ser mãe. Se você soubesse o que é ser mãe antes de ser mãe, você não era mãe. Ou você queria muito ser mãe e ia ser mãe, e mesmo assim o choque ia ser grande, né? Porque é difícil. E aí o que acontece? Por exemplo, comigo aconteceu isso. Quando meu filho nasceu, eu olhava pra ele e falava, gente, eu devo ter algum problema, porque eu não amo essa criança. Eu não sentia aquele amor que as pessoas falam, nossa, quando eu te vi sair de mim, eu te amava mais que tudo. Eu não amava mais que tudo, eu queria que ele parasse. Foi pra você essa, mãe, que bom que você viu. Minha mãe falou pra mim, ela sentou comigo e falou, gata, ser mãe é isso, 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 isso. E eu fiquei muito brava com ela na época e achei que ela não me amava. Ó, mãe, nada a ver, tá? Hoje em dia eu sei que é muito amor. E aí, Diálogo, né? Porque eu acho que é isso que a gente também precisa aprender no diálogo das emoções, que essa sociedade machista e patriarcal barra. A gente tem que falar das nossas emoções, das nossas vulnerabilidades. As nossas vulnerabilidades constroem essas pontes, né? Teve uma pesquisa que eu vi, eu só não lembro agora qual que foi a fonte, mas falando assim que entre 6 a cada 10 homens que eles têm algum tipo de, por conta dessa cultura de não falar das emoções, tem algum problema de saúde mental, ou ansiedade, depressão, fobias, e 1 a cada 10 homens que procuram ajuda psicológica, porque ajuda psicológica é para quando é coisa para louco, essa coisa que tem no nosso imaginário, né, social. Não é, ou psicóloga é coisa para mulher, muito homem acha, né? também, né? Então, e aí a mulher, quando está nessa fase da gestação, com um monte de dúvidas, fala assim: imagina, eu não poderia estar nessa posição, teria que ser tudo. O que os contos de fadas me disseram que nós íamos casar, e aquele perfil normativo, heteronormativo, cis, né? Que nós íamos ser felizes para sempre. Disso que você está falando. Nenhuma historinha nunca contou o que vem depois, né? Exatamente. Eu fiz uma enquete aqui. O Rodolfo está falando aqui que, na verdade, o que falta na nossa sociedade no geral é a famosa comunicação. Sim, a comunicação, mas a gente também tem que falar que tipo de comunicação é essa, que ainda vai colocar numa posição de inferioridade, superioridade, de opressão. Então, a gente também tem que ver... Quem pode falar, quem tem poder de falar. Né, a forma, quem é que tem lugar, quem tem lugar de fala, lugar de escuta, né, as vozes. Só para você complementar isso, eu ia fazer um parênteses da pesquisa que eu fiz aqui no Instagram, no Stories, para ver entre homens e mulheres, né? A maioria, por exemplo, ainda que falei, retoma a sua infância. Quem estava na reunião escolar? Mãe,
pai, avó, ou era um amigo da família. A maioria ainda são as mulheres, né, que estão nesses lugares. Quem era que era responsável por fazer a refeição, a alimentação na sua casa? A maioria também foram as mulheres. O perfil foi um pouco diferente aqui, não deu muita discrepância, porque também eu acho que quem respondeu teria que fazer também uma pesquisa com mais dados. Acho que as pessoas que responderam aqui tinham mais uma igualdade de gênero também na sua construção, tem que ver a faixa etária, isso eu não perguntei muito, né? Mas teve uma igualdade um pouco maior. Eu perguntei assim para as pessoas: você já trabalhou em empresas que as mulheres estão em cargos de liderança, de gestão? A maioria, 80% disseram que sim, mas tem pessoas que são do mundo escolar, e na escola geralmente é diretora e não é diretor, né? Então também tem que ver em que lugares que estão, né? Que tem toda a... Sim, porque, por exemplo, a escola é um lugar extremamente. A escola, até o Fundamental 1, né? É um lugar só, basicamente só de mulheres. Aí, quando vai para o Fundamental 2, que são as disciplinas específicas, aí você tem muito mais homem. Porque o cuidado da infância também e a educação da infância também é ligado às mulheres, isso também é cultural, né? Isso também vem de uma herança machista de que as mulheres cuidam, né? Então, se você, por exemplo, a gente tem essa... E aí, acho que isso uma coisa interessante para a gente pensar aqui, porque, olha só, os meninos, quando nascem as crianças, antes delas se identificarem com um gênero ou outro, ou sacarem que são crianças trans, pessoas trans, antes disso, nasceu com pinto, nasceu com pepeca, a sociedade já encaminha para um certo tipo de educação, né? Sim. E aí, como que é basicamente essa educação? Que aí eu vou falar isso que o Dodô falou, né? De que o machismo é ruim para os homens, e de fato é. Mas a gente tem que olhar ruim como. As meninas, elas são ensinadas a cuidar desde pequenas. Então, quais são os brinquedos das meninas? Boneca, vassoura, tudo de utensílios domésticos, panela, coisa para ficar bonita, né? Maquiagenzinha, batonzinho, blá blá blá. E os meninos? Eles vão ser pilotos, eles vão construir foguetes, eles vão construir castelos, eles vão guerrear. Então, assim, desde pequeno a gente já coloca que um vai cuidar e vai ficar no âmbito privado, e que um vai crescer para o mundo, né? E aí a gente fala, hoje não é assim? Hoje é assim. Por mais que você queria ser filho diferente, a loja de brinquedo ainda é separado por brinquedos de meninos, brinquedos de meninas. Isso ainda não tem muita diferença. E aí o que acontece? A gente ensina uma parcela a cuidar, que são as mulheres. Meninas, e a gente ensina uma parcela que ela vai para o mundo. Só que aí, quem é que governa o mundo? Essa parcela que vai para o mundo que não sabe cuidar nem de si. Então, por que a gente tem políticas tão horrorosas? Por que o mundo está tão horroroso? Porque quem sabe cuidar, e que sabe gerir, e que sabe administrar, porque você acaba aprendendo a administrar uma casa, uma dispensa, porque você sabe administrar o crescimento de um outro ser humano, porque você acaba administrando aquela pequena comunidade em que você vive, você não está no espaço público cuidando. Então, quem que cuida das pessoas na política? Pessoas que não sabem cuidar de ninguém nem de si mesmas. Então, a gente tem... Qual que é o problema? As meninas têm que parar de aprender a cuidar? Não. O cuidado, ele tem que ser um ensino. Se a gente está pensando em ecologia cada vez mais... O cuidado ele tem que ser o centro da educação familiar, seja meninos ou meninas. Os meninos têm que entender que eles também têm que cuidar. Que antes de pensar em se colocar para esse mundo exterior, de que vai fazer as coisas, a gente tem que aprender como é que é esse cuidado inicial. Para que esse cuidado... Então, assim, por que existem estudos, por exemplo, que equiparam o desmatamento das florestas, a poluição dos rios, a água, a maneira como se faz a carne, com essa matança horrorosa dos animais, isso aqui, com o estupro de mulheres, se coloca a vaquinha e a mulher no mesmo lugar. A floresta desmatada e a mulher no mesmo lugar. Porque é essa mesma relação que os homens têm com as mulheres e com o meio ambiente, né? A gente está muito mais próxima dessa noção da natureza nesse aspecto do que distanciada. E aí a gente não tem essa concepção de cuidado. E aí por que é diferente? Porque a gente ensina os meninos a assumirem esse lugar. É muito dolorido, de fato, você crescer sem poder expor os sentimentos. É muito pesado, porque assim como é pesado pra gente, também é pesado pra eles. Porém, quando crescemos, por mais pesado que tenha sido pra eles, eles se beneficiam desse sistema.
Então, não é igual. E aí, acho que não é valorar se é dói mais, dói menos. Eu, por exemplo, sou muito menos emotiva do que meu marido. Ele sofre mais, eu sofro menos. Só que se a gente está na rua à noite sozinho, eu vou ser estuprada e ele não. Então, não importa se eu sofro mais, se ele sofre mais. Na nossa vida pessoal. Na rua, voltando do metrô de madrugada, eu posso ser estuprada, ele não. Então, o que acontece pelo na gênero, né? É marcado pelo gênero, mas acho Então, que o que acontece na vida? tem maneiras diferentes de expressar, né, Ana? Porque tem a ver com personalidade, temperamento, tem outras variáveis aí, mas e Exato. Mas é que é psicologia muito perigoso a gente. sofrimento, né? Porque todos são importantes, cada um é uma singularidade que a psicanálise Sim, traz. não tem hierarquia de sofrimento, mas é isso. Não dá pra gente falar assim, ah, o machismo faz mal para homens e mulheres na mesma medida. Não, porque de alguma forma não, os homens se beneficiam do machismo. Assim como nós, pessoas brancas, nos beneficiamos do racismo, a gente querendo ou não. Porque a gente precisa entender, ainda mais que você é psicóloga, vai saber falar disso melhor que eu, dos sentimentos, que o machismo e o racismo, eles não são uma emoção, um sentimento. Eles são um sistema de crenças, um sistema que constrói e organiza o mundo. Então eu posso falar assim, ah, mas eu não sou racista. Mentira, eu sou, porque eu me beneficio do racismo, porque eu estou neste mundo racista como uma pessoa branca. Então não adianta, eu posso me sentir o que eu quiser, isso não vai mudar nada. A gente só muda quando a gente começa a falar das estruturas, que é isso que a gente fala que é estrutural. Exato. Então, quando você começa a olhar para dentro da sua própria casa e ver como que essa estrutura está refletida ali. Quantas mulheres, por exemplo, agora, com 50 anos de idade, estão se dando conta de que odiaram ser mãe? Porque a gente fica contando uma mentirinha para a gente também, que tem uma diferença muito grande entre amar o seu filho e amar ser mãe. Não são duas coisas iguais. Você pode amar o seu filho com aquela dor que até falta o ar de tanto amor, mas você pode odiar esse papel que te colocaram da maternidade, né? E aí, não são coisas iguais, porque essa maternidade que inventaram e que disseram que a gente tem que seguir, a gente fala, mano, não, que coisa chata, não gosto disso. Não quero. Tanto que eu, por exemplo, até hoje fico, ai, vou ser mãe de novo, não vou. Porque eu não gosto de ser mãe nesse mundo do jeito que é, mas eu gosto de ter filho, né? Então a gente precisa entender que são duas coisas diferentes e que as cobranças são diferentes. Então eu vejo muitas mulheres que estão entrando em contato com o feminismo agora, aos 50 anos, 55 anos, que estão começando a ver, e que têm chegado vários choques, do tipo assim, caralho, meu, olha só, minha vida inteira. Eu vivi achando que isso era certo, porque a gente tem as nossas emoções, pensamentos cooptados, né? Não é muito profunda, é isso que eu tô falando, não é uma coisa simplesmente, ai, não, olha, eu escolhi. Não, não é. Quando a gente fala que você é ensinada assim, não é que você é ensinada assim porque sua mãe te ensinou, é porque você liga a TV e isso tá lá, é porque você vê uma reportagem de revista e isso tá lá, é porque você vê o cinema e isso tá lá, é porque você vê qualquer coisa. Estrutural, né? Sistêmico, estrutural, né? Como? Então as mulheres estão se tocando de que puta que pariu. Você vê muitas mulheres hoje em dia com essa idade se aproximando do feminismo, que talvez estejam encontrando respostas de emoções e sentimentos que elas tiveram a vida inteira e que ficaram ali guardados como se fosse quase um erro. Ah, será que eu tô ficando louca? Quando o Joca nasceu, eu não sentia esse amor por ele. E eu cheguei a pensar que eu tinha alguma coisa de errado. Eu falei, não, não é possível. Porque as pessoas olham, eu olhava pro Joca no berço e falava, gente, se esse bebê morrer, será que eu vou sofrer? Acho que não. Eu pensava isso. Até o dia, eu lembro que eu olhei pra ele e parece que jorrou, assim, fiz, nossa, eu amo essa criança. Mas foi uma construção. Hoje em dia eu não posso nem pensar em perder o Joaquim, que eu já choro, assim, já, né? Mas é uma construção, ele não nasceu e eu passei a amar. Só que eu achava que era assim. Aí um dia, uma mulher de 50 e tantos anos, que já tinha tido filho, virou pra mim e falou, Ana, não é assim. Você não me conhece pela primeira vez na rua, oi, prazer, e você já passa a me amar. Por que que na maternidade é assim? Por que que você acredita que vai nascer um ser que ainda não vai te deixar dormir, que vai te deixar toda arrebentada, que vai te deixar com os peitos doendo e você tem que amar ainda? Calma. Uma coisa de cada vez. E aí foi quando eu falei, tá bom, uma coisa de cada vez. Da realidade, né? Pôr em contato com essa. E muita coisa que a gente também tem na nossa sociedade hoje, dessa positividade tóxica,
que abafa tudo, e a psicanálise, a psicologia nos traz, nós temos ambivalência de sentimentos e de sensações, né? Então, amor e ódio andam juntos, não tem como negar isso, é desde da nossa relação mãe-bebê, né? Com a nossa família, com os nossos namorados, relacionamentos, isso está presente, né? Rodolfo colocou aí, né, do benefício mesmo que os homens têm, né? Isso é inevitável, tem mesmo. Eu acho que tem que aceitar e todos nós temos que aprender nisso, né? Mas também E aí, uma coisa do machismo, que é muito dessa virilidade, o cara tem que ser pegador e ele tem que performar de um certo jeito na cama, que é penetração daquele jeito, e que muitas vezes não está dialogando com o corpo da mulher, como que ela sente prazer nas zonas erógenas que ela está, e ele acha que ele é suficientemente bom, mas não é, e aí traz sofrimento tanto para o homem quanto para a mulher, e que tipos de relações tem isso? Tem mulheres antigamente, mesmo hoje, né? As nossas avós, mães e filhas, que nunca tiveram um orgasmo, nunca tiveram um prazer na relação amorosa que tem, nunca se abraçaram com propriedade, tantas coisas assim que a gente isso ouve. não é antigamente, isso é extremamente atual. Eu tenho algumas amigas que eram doulas e foram fazer faculdade de medicina ou foram ser parteiras, que falam assim que o estudo sobre a sexualidade da mulher, do corpo feminino, né? Ele é meia página nos livros de medicina e os médicos nem sabem falar sobre isso. Quando a gente fala de violência obstétrica, por exemplo, porque os médicos nem aprendem na faculdade a amparar e acompanhar um parto natural. Aprende-se a fazer cesárea, não se aprende-se né? Então, assim, quando eu falo que, olha a estrutura do machismo, né? Então, quando você vai, por exemplo, por que tem pílula para mulher e não tem para homem até hoje? Exato. Por que os nossos corpos são medicalizados, né? Por que, por exemplo, quando você vai ver um livro de anatomia, é o corpo do homem que está ali? Você não vê um corpo nu, por exemplo, com mamas, com útero. É sempre o outro corpo. O corpo padrão é o corpo masculino, né? Você vê, por exemplo, essa questão da sexualidade, são homens que crescem vendo pornô. E que acham que sexo é aquela penetração de britadeira e que não tem noção de outra construção sexual, também porque a gente vive numa sociedade que, além de tudo, é muito careta e cada vez mais, em que falar de sexo e prazer é um tabu absurdo, mesmo hoje em dia. Né? E eu, às vezes, compartilho no meu Instagram. Tem esse ponto que você colocou, o Brasil é um dos países que mais consome pornografia trans no mundo. Então, você vê e que mais mata trans. Assim, e o que a gente tem numa pauta do feminismo, né? E que está na psicanálise, por que o desejo do outro, relações homoafetivas, poliamor, ele me causa incômodo? Por que ele me interroga? Em psicanálise você fala assim, porque se o desejo do outro está te interrogando, é porque isso tem a ver com você, alguma coisa que é insuportável em você, que você não consegue gerenciar isso, né? Então, tem a ver nessa relação do outro com projeção, introjeção, menos-valia, tantas coisas, né? Ana, tem muita coisa para a gente falar, mas acho que nós estamos quase encaminhando para o final, então eu vou deixar você falar mais Se alguém que estiver assistindo quiser também falar, escrever, comentar ou fazer alguma pergunta, porque o Instagram derruba a live quando dá 1 hora. A gente às vezes não tem nem tempo de falar tchau. Ela cai. Eu vou salvar antes, porque aí eu vejo aqui a contagem regressiva e eu vou encerrar antes. Mas você vê, ótimo. Na verdade, a gente falou por onde começar. Muitas coisas, né? Eu queria que você falasse mais algumas considerações. O começar, eu acho que para a gente olhar para tudo isso, porque olha só, né, como as coisas são. Elas vão atravessar a gente enquanto indivíduo, né? Então, são questões muito profundas da nossa individualidade. A gente está falando de maternidade, de sexualidade, a gente está falando de relação, né? Quantas pessoas, por exemplo, meu filho, ele vira para mim, às vezes ele solta umas assim, mãe, eu não sei se eu sou hétero. Eu falo, ainda bem que você não sabe, meu filho. Você não tem que saber agora, não. Calma, não se preocupa com isso, né? Então, assim, por quê? Porque não tem que saber agora. A gente vai colocando expectativas sobre as pessoas, ou então
sei lá, pessoas que, não, eu sou hétero. Eu já me perguntei assim, eu falei, cara, será que se eu não tivesse sido educada para ser hétero, eu seria hétero? Porque a gente é educada para ser hétero, né? A educação é essa, a gente não tem uma liberdade de educação. Então, assim, são várias coisas individuais que vão nos atravessando e que elas têm que ser levadas em conta, elas têm que ter espaço, porque é isso que nos torna humanos. Porém, enquanto a gente está aqui conversando, tem mulher sendo estuprada, tem mulher morrendo de aborto clandestino, tem mulher, né? Então, então assim, não dá para a gente esperar que todo mundo possa se encontrar e se rever enquanto tem gente morrendo. Sim. Então, por onde começar? Primeiro é ter consciência de qual é esse lugar que você ocupa. Que eu acho que isso para muitas mulheres, para muitos homens, é meio chocante, né? Se vê no lugar de uma pessoa que foi criada para ser um opressor e agressor, se vê no lugar de uma pessoa que foi colocada num papel social de servir e de cuidar, e cuidar no mau sentido, porque tem o bom sentido que é aquele que eu falei, né? Mas da exploração do cuidar, de ser mais submissa, a gente, quando se vê nesse lugar, isso não é fácil de reconhecer. Mas, e aí vai cada uma no seu processo, cada um no seu processo, como é que vai lidar com isso. Ao mesmo tempo, tem gente morrendo por causa disso. Então, como é que a gente faz? São essas ações que são políticas. Qual seria o correto, o ideal? Um mundo onde cada um pudesse performar aquilo que quisesse performar com segurança. Né? Então, quando a gente. O que a gente tem que fazer? Não basta falar, eu sou feminista, mas eu sou contra o aborto. Não existe. Vou contar para vocês todos. Não dá para ser feminista contra. Não dá. Por mais difícil que isso seja na cabeça e no coração das pessoas, não dá. E aí, para terminar, acho que esse é um exemplo bom para a gente ilustrar. Então, por exemplo, ninguém é a favor do aborto. Ninguém fala, nossa, vai lá, da hora abortar. Ninguém em sua consciência acha isso uma coisa legal. Porém, isso passa muito por o que cada um acredita. O aborto ele tem que ser visto como uma questão de saúde pública. Então, o que quer dizer? Quer dizer que as pessoas têm o direito de fazer isso caso precisem. Porém, se você é de uma religião, sei lá, espírita, católica, que acha que isso é um pecado absoluto, você não faz. Olha que incrível, é só você não fazer. Se você é de uma, sei lá, se você acha isso uma crueldade absurda, né? Você não faz. Só que tem mulheres que não têm essa escolha. Tem mulheres que não têm essa crença. E o aborto acontece no Brasil. O aborto teve uma pesquisa que a maioria das mulheres que fazem aborto são católicas e evangélicas. Então, esse discurso da religião também como uma desculpa, ele não se aplica. Porque as pessoas que precisam fazer um aborto vão fazer. Então, você mede um país, do quanto ele é um país feminista ou não, a partir dessa lei do aborto, porque é o maior exemplo da liberdade da mulher com o seu próprio corpo, da autonomia. É um parâmetro cultural, mas isso também É um parâmetro. traz muito sofrimento, porque ainda a mulher fica no papel, de novo, mais estigmatizado como vilã. E quantas mulheres são estupradas dentro do próprio casamento, dentro do namoro? Muitas. Muitas. E as pessoas as mulheres não falam isso. E não sabem que é estupro. Muito forte. E aí fala assim, se engravida quem quer. Não é verdade. As mulheres, por exemplo, agora na quarentena, não estão tendo acesso a contraceptivos. E aí pega e fala, mas transou porque quer. Cara, se você vive com um cara violento, ele vai te estuprar, ele vai te bater para você transar com ele. Né? Não dá para você... Assim, a gente tem que... Um bom jeito de começar é entender que o mundo não gira em torno do seu umbigo. É entender que você não é parâmetro para absolutamente nada. É entender que a sua realidade é tipo 7 bilhões de avos da realidade das pessoas do mundo. Então, assim, quando você é uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, quando você é uma pessoa que... Ou até mesmo... Ai, que pariu, que vacilo. Transei bêbada, engravidei, eu vou para fora do país agora não mais. Estudar, eu quero investir na minha carreira, não quero ser mãe. Isso deveria ser um direito. Né? E aí o julgamento moral daquela mulher vai ficar no coração dela, se ela acha que ela vai ser castigada, que ela vai pro inferno, que ela vai pro, sei lá, para onde que ela acha que ela vai, ou não. Isso não deveria ser assunto, porque a gente fala assim, o país é laico. Não, religião não tem que se misturar com política. Mas aí você então vai medir o aborto ou não pela religião. Então, assim, a gente vai caindo em tantas contradições que a gente não percebe no nosso discurso, né? Então, acho que começar sempre pensando, não sou, que é isso que se fala desse tal lugar de fala, né? Que o lugar de fala ele não é um lugar para te silenciar. A gente pode falar das pessoas trans,
negras, mais pobres. A gente pode falar sobre isso, sobre a pobreza, sobre a negritude, mas a gente não pode falar como se a gente tivesse a experiência, né? A gente não tem experiência. Então, o lugar de fala não é para silenciar, mas é quando você for pensar, nossa, mas eu não faria isso, então. Quem é você? Qual é a sua cor? Aonde você mora na cidade? Qual o seu grau de instrução? Quanto você recebe? Quem foram seus pais? O que você teve que fazer para se formar na faculdade? Quais foram os seus acessos? Você teve água potável? Você tem água na torneira? Se faz essas perguntas, porque essa sua opinião ela é formada por isso. A pessoa que está em outra situação que você, ela vai ter outra opinião sobre isso. Você não pode se colocar como o parâmetro do mundo. E a gente acaba fazendo isso, porque, é claro, né, a gente é a gente mesma, a gente é um universo, a gente acaba. Mas então é olhar para essas relações de poder e sempre se perguntar aonde que eu estou nessa relação de poder. Né? Tem um vídeo muito bacana. Faltam 4 minutos, eu vou falar só isso. Tem um vídeo que chama Corrida dos Privilégios. Quem não conhece, põe no YouTube, Corrida dos Privilégios, que são várias pessoas numa linha que vão correr, e aí fala, dá um passo quem nunca passou fome. Tum. Dá um passo quem nunca foi estuprado. Tum. Dá um passo quem nunca precisou ajudar nas contas de casa quando era adolescente. Pum. E aí você vai vendo quem vai ficando lá atrás, quem vai pra frente. Né? E aí você tem que olhar para o mundo desse jeito. Classe social, tudo isso. Quem é preto fica atrás, quem é branco vai na frente. Ponto. Quem é homem fica aí nos brancos, os homens vão mais, as mulheres vão menos. Você vai vendo um gráfico social ali. Então, acho que sempre antes de emitir uma opinião, se pergunta em que lugar que eu tô. Exato. Essa minha opinião, ela serve a quem? Porque vai ser bem poucas pessoas. Né? Então, enfim, gente, é muita coisa. Ela está casada, né, há muito tempo, e as pessoas ficam perguntando, você não vai ser mãe, como se fosse uma obrigação. Mas é justamente isso. Olha, Ana, super obrigada pela sua participação. Eu vou encerrar a live, porque senão ela vai cair, não vai ficar salva. E a gente pode combinar outro dia para continuar essa conversa, porque ela aí é super importante e a gente precisa sempre conversar. Sim, muito obrigada. Com certeza. Eu venho mais vezes. Beijo, eu que agradeço. Um beijo, obrigada. Outro. Tchau, tchau. Gente, super obrigada pela participação de todo mundo. Foi muito legal essa live, muito importante. E eu vou combinar conversas, outras oportunidades. E a gente se vê na próxima quinta-feira, na outra live, com um tema diferente. A gente vai falar sobre autoritarismo e violência. Eu espero vocês. Boa noite, gente!